E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo do PET, volume 4 do nono ano do ensino fundamental. Nós vamos entrar na nossa última semana, na semana 4. Mas se antes você não assistiu às semanas anteriores, junto a mim aqui, ó, tá aparecendo um cartãozinho, clica nele, assiste as semanas anteriores que eu vou te esperar aqui, tudo bem? E se caso você ainda não é inscrito no canal e puder dar uma ajuda a gente, se inscreva no canal, rapaz. É algo gratuito, ó. Basta clicar de vermelhinho, no botão vermelhinho aqui, ó, e ajuda muito o canal a crescer. Tudo bem? E se você gostar do vídeo, não esquece do joinha aí como presença para a nossa aula. Tudo jóia? Pessoal, antes de iniciar, queria passar um recado a vocês. Se caso, eu tô com uma nova playlist agora no canal sobre curiosidades e desafios matemáticos. Se caso você tem uma curiosidade ou um desafio aí, quiser que eu resolva algo dentro da matemática, uma curiosidade sobre a história dos números, sobre algumas expressões, fique à vontade em deixar nos comentários. Aceito sugestões, pode deixar aí que será um prazer em resolver com vocês. Tudo bem? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui então à nossa correção. Desejo a todos vocês uma excelente aula e vem comigo aqui. Pois bem, pessoal, nessa última semana aí, ó, do nosso PET, nós vamos continuar falando do tema de função afim, conforme pode ser visto na nossa rota de estudos. O exercício inicial aí, ele não tem número, você pode observar, mas tem que resolver ele também, né? Então vamos resolver ele juntos, ó. A letra A dele é o seguinte: o zero ou raiz dessa função afim f é a abscissa do ponto R de coordenadas menos meio, melhor, meio e zero. Ou seja, o zero ou raiz da função f é meio. Meio também é a raiz da equação do primeiro grau, 2x menos 1 igual a zero. Pessoal, nessa letra A não tem nada a ser feito. Ele só está explicando um conceito para vocês do que é raiz ou zero de uma função. O que é isso, professor? Raiz ou zero? Anote aí. A raiz ou zero de uma função é exatamente onde o seu gráfico corta o eixo x. Ou seja, pessoal, esse eixo x não é o da vertical, da horizontal aqui, perdão. Então, ó, onde que ele é cortado? Ele é cortado aqui, ó, em R. E o R não está entre 0 e 1, portanto, ele é meio, tá, pessoal? Tá bem no meio ali, ó. Então, é isso que ele está querendo dizer, que a raiz dessa função é meio. Tudo bem? Letra B. Outro ponto importante é o ponto B, de coordenadas. Opa, agora ele já está falando de outro ponto importante, pessoal. É o ponto B aqui, ó. Perceba, o ponto B é o ponto que está cortando o eixo Y. Mas muita atenção, só quem corta o eixo X que é chamado de raiz. O quem corta Y não é raiz não, tá bom? Muitos alunos confundem isso. Ele é apenas o ponto que corta o eixo Y, tudo bem? E perceba, ó, ele é o ponto com o X, lembra que o X vem primeiro e depois o Y? Então, o X dele é 0 e o Y dele é menos 1. Então, ó, ficou coordenadas 0 e menos 1. Então, é o ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y. Para determinar a ordenada desse ponto, basta considerar x igual a 0 e calcular em função de 0, ou seja, se você colocar, né, a função no lugar do 0 aqui, o x, 2 vezes 0, 0, menos 1 é igual a menos 1. Observe que em f de x igual a 2x menos 1, temos b igual a menos 1, concluindo que f de 0 é igual a b. Pessoal, em resumo, posso te dar outra dica? Outra dica é o seguinte: o valor de y de b, esse valor que a gente encontrou aqui, ó, y desse pontinho b, ele sempre é o nosso termo independente que está aqui, ó, tá bom? Exemplo, essa função não é 2x menos 1, então só de olhar para ali você já sabe que seu gráfico vai cortar o eixo y em menos 1. Simples assim, tá? Macete muito importante que faz toda a diferença na hora de montar o gráfico. Não preocupe que a gente vai resolver um exercício agora há pouco e vou explicar isso a vocês novamente, tá bom? Letra C. Apenas determinando os pontos R
e B, podemos construir o gráfico da função f, que é uma reta. Alguns pontos pertencentes ao gráfico f são o ponto F, ponto F maiúsculo aqui, pessoal, ó. Achei minha caneta, tá aqui. Ponto F está aqui, ó. Qual que são as coordenadas dele, ó? Em x, observa, ele está em -2. E em y, ele está em -5. Então, essas são as coordenadas de F. C, pessoal, as coordenadas dele são, ó, em x, ele está, lembrando que x é o eixo horizontal, né, pessoal? Ó, pegando o eixo horizontal ali, ele se encontra em -1. E em y ele se encontra em -3. Tudo bem? Pertencentes ao. Muita atenção aqui, pessoal. Vou até limpar minha tela para ficar mais claro. Perceba que o seu plano cartesiano ele possui dois eixos, o eixo x e o eixo y. Então, só demarcando eles aqui novamente, perceba, né? Sempre quem está na horizontal é x, quem está na vertical é y. Perceba que estes eixos cortam o nosso plano em 4 partes. Cada parte dessa nós chamamos de um quadrante. Tudo bem? E os quadrantes eles têm posições. Exemplo, este aqui, ó, sempre será o primeiro quadrante, tá bom? Onde tudo é positivo aqui nele. Aqui, pessoal, ó, é o segundo quadrante. Este é o terceiro quadrante e, por fim, o quarto quadrante. Então, a forma de você memorizar a posição deles, a gente sempre parte daqui e ele é no sentido anti-horário, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Então, o exercício está perguntando qual quadrante que F e C se encontram. F está aqui, ó, e C está aqui. Perceba, né? Eles fazem parte, ó, desse quadrante aqui, ó, que é o terceiro, né? Tudo bem? Então, eles fazem parte do terceiro quadrante. E A são os pontos. Ó, qual que é a coordenada de x de A? O A não está aqui? O x de A é 3 e o y de A é igual a 5. O ponto D, o x de D, lembrando, né, pessoal? Não esquece disso não. Sempre primeiro é x e depois é y, tá? Sempre assim. Não confunda essa ordem, tá bom? Então, ó, em D, eu tenho x igual a 2 e o meu y igual a 3. Em E, eu tenho 1 e 1. Perceba que foi a mesma coisa, né? Foi 1 para cá e 1 para cá. E está perguntando, esses 3 pontos, A, D e E, pertencem a qual quadrante? Perceba, né, pessoal? Ó, eles fazem parte, vou ter marcado uma outra cor aqui, ó, de todos 3, né? Ó, tanto A, quanto D, quanto E, fazem parte desse quadrante aqui, ó, que é o meu primeiro quadrante. Tudo bem? Então, anotando aqui. Letra D. Logo, temos que, quando x foi -2, só apagar aqui, pessoal, para ficar melhor. Quando f, ou seja, está em função de -2, ou seja, x é igual a -2, o que aconteceu com o meu gráfico? Quando o meu x foi -2, ó, enquanto o meu gráfico aqui, ó, o meu y foi -5. Tudo bem, Aral? Então, encontrei que quando o meu gráfico foi -2, o x foi 5, -5. Quando ele foi -1, perceba que o meu y foi -3. Quando ele foi igual a 0, o meu y foi -1. Quando o meu x foi meio, perceba, x igual a meio. Quanto que valeu o y? O y valeu exatamente 0, perceba. Ele não saiu nem para cima, nem para baixo. Já quando minha função, o x dela valeu exatamente 1, o meu y também valeu 1. Quando o f valeu 2, né? Quando o x valeu 2, eu tenho que o meu y valeu 3. E por fim, né? Quando x valeu 3, o meu y valeu 5. Pessoal, calculei isso bem fácil aí, só observando o gráfico. Mas também você pode substituir isso na equação, ó. Se você inserindo valores de x, automaticamente ele vai te dar valores de y
semelhantes aos encontrados nesta resposta. Tudo bem? Vamos agora, então, para o exercício de número 1. Analise o gráfico da função que está em função de R para R, abaixo, e preencha as lacunas corretamente. Pessoal, quando fala de R para R, é conjunto dos reais, tá? Então, é de reais para reais. Então, vamos lá. A função f é definida por 4 sentenças e seu gráfico é constituído por 2 semirretas e 2 segmentos de retas. Tudo bem. Então, vamos lá. No intervalo menos infinito a 0, ele está falando desse intervalo aqui, pessoal, ó, com o valor de x sendo menos infinito até 0. Perceba que esse gráfico segue uma reta aqui, né? Tudo bem. A função f é definida por menos meio x menos 1. Essa lei de formação é de uma função afim sendo a. Lembra, pessoal, da aula passada? O a é sempre quem acompanha x. Então, o a aqui é igual a menos meio. E o b? O b, por sua vez, é sempre quem está sozinho aqui, é o termo independente, né? Que cara que não depende de x, não depende de ninguém. Ele é igual a menos 1. Logo, no intervalo de menos infinito a 0, a função f é estritamente... Opa, vamos lembrar disso aqui? Sempre que o a é um valor abaixo de 0, ou seja, negativo, a minha função é o que mesmo? Decrescente, né? Então, como o meu a foi menos 1/2, então eu já sei que ela é decrescente. Uma outra forma de você observar isso, ó, é se você der uma setinha no seu gráfico sempre da esquerda para a direita. O que está acontecendo com o seu gráfico? Ele está descendo, né? Então, essa função ela é decrescente. Para determinar essa lei, basta observar que os pontos A, menos 2 e 0, e ponto B, 0 e menos 1, pertencem à semirreta de origem B, passando por A. Pessoal, aqui tem uma explicação de como que vocês encontram esses valores aí da lei de formação. Eu vou ensinar na prática, acho mais fácil, tá bom? Então nem vou ler aqui não. Vamos para o próximo que aqui eu ensino vocês. Então perceba, ó, no intervalo de 0 a 3, opa, intervalo de 0 a 3. Então pega aqui em B, né, ó, e vai, ó, até 3. Então ele está falando desse trechinho ascendente aqui, ó, que está crescendo, né, de B a F. Então foco aí nesse trechinho. A função f é definida por... Opa, não deu, né? Como que a gente vai saber qual que é a função que ela é definida? Então, pessoal, isso aqui que é a explicação que estava sendo feita agora há pouco, eu vou explicar a vocês. A função afim, ela sempre é descrita por y igual a ax mais b, onde a e b são aqueles coeficientes que nós tanto descobrimos nas aulas passadas, né, pessoal? Só que tem um porém. Eu não sei quem é A, não sei quem é B. Mas o exercício me deu 2 pontos. Ó, ele me deu o ponto D e o ponto F, e eu tenho também o ponto R. Então, eu tenho até mais do que eu preciso. Eu, com 2 pontos, eu consigo descobrir qual que é a lei de formação. Mas como eu tenho 3, eu vou escolher 2 deles e vou descobrir. Então, vou explicar a você como que faz. Ó, primeiro, eu escolho um ponto qualquer. Escolhi o ponto B. Ele faz parte da função? Faz. Então, eu vou substituir, ó. Eu sei que esse primeiro valor é x e esse segundo é y. Então, eu vou pegar essa formação geral aqui, ó, e no lugar de y, vou colocar menos 1. No lugar de x, eu vou colocar 0, para assim eu ter uma noção de quanto que vale A e quanto que vale B. Tudo bem? Então, substituindo, ó, no lugar de y, menos 1, e no lugar de x, 0. A vezes 0, eu não sei quem é A, mas todo número vezes 0 é 0. Então, sobrou para mim aqui B, que sobrou aqui, é igual a quem? A menos 1, porque isso aqui eu cortei, né? Então, agora eu descobri o valor de B. Olha que facilidade. Então, antes eu não sabia, agora eu já sei o valor de B. Agora eu vou pegar um outro ponto qualquer e vou tentar descobrir quem é A. Tudo bem? Então, eu vou pegar aqui o ponto R. Dica, sempre pegue pontos em cima do eixo se houver, tá, pessoal? Porque esse 0 aqui, ó, ajuda muito na hora da gente fazer o exercício.
Então, eu sei que aqui o x é igual a 1 e o y é 0. Pegando aí, substituindo na minha forma geral aqui, pessoal, ó, no lugar do y eu coloquei 0 e no lugar do x eu coloquei 1. A vezes 1 é A. 0 continua, então ficou A mais B. Agora, A mais B é igual a 0. O que eu posso fazer? Se eu passar este B para o outro lado, eu sei que menos B é igual a A. Ou invertendo os termos, né? Se eu pegar aqui, eu posso falar também que A é igual a menos B, tanto faz. Mas perceba, eu não sei quem é A, mas eu já sei quem é B, ó. B não é igual a menos 1? Então, substituindo, ó, menos 1 é igual a A. Menos com menos mais, A é igual a 1. Então, pessoal, descobri quem é B, descobri quem é A, agora basta substituir na fórmula geral. Ó. Esta é a fórmula geral. No lugar de A, eu coloquei 1, no lugar de B, menos 1. 1 vezes x é x, mais com menos, menos. Então, esta aqui, pessoal, ó, é a lei de formação dessa função. Então, perceba, você sabia pegar esta leizinha de formação aqui e fazer o gráfico. Agora eu já estou te explicando como que você faz ao contrário. Você pega o gráfico e encontra a lei de formação. Tudo bem? Então, a lei de formação, ó, substituindo aqui, é igual a x menos 1. Simples assim. Ou seja, todos esses pontos aqui seguem essa risca. Eu insiro o valor de x e subtraio de 1, eu encontro o valor de y. Tudo bem? Continuando o exercício, ó, esta lei de formação é a lei de uma função afim, sendo A. Quanto que vale A? Ó, nós acabamos de descobrir, né? O A, quem acompanha o x aqui, vale 1. E o B, menos 1. Logo, no intervalo de 0 a 3, a função f é estritamente... Observa, pessoal, se você observar o seu gráfico, ó, tá fácil de ver que está subindo, que é crescente. Mas como o seu A é maior que 0, aí sim, duas informações que estão te falando assim, é crescente. Então você coloca crescente. Tudo bem? Já na próxima acertativa aí, ó, fala o seguinte, no intervalo 3 e 5, a função f é definida pelo quê, pessoal? Então vamos lá, ó. Vou apagar aqui de novo. Ele está falando desse intervalo aqui, ó, de 3 a 5. Então, de 3 a 5 é esse intervalo que remete, ó, a esse período do gráfico de F a E. Perceba que esse gráfico ele não está subindo nem descendo, né, pessoal? Como ele não há variação, você nem precisa fazer conta alguma. Basta observar que, ó, ele está em 2, não é? Então, para todo valor de x, o y é igual a 2. Não é verdade? Seguindo esse pedacinho aqui, então eu já falo que minha função de x é apenas 2. Tá, pessoal? Então, sempre que seu gráfico é constante aí, ó, a lei de formação sempre é aquele valor onde ele está seguindo o y. Logo, no intervalo de 3 a 5, a sua função ela não é crescente, nem decrescente, porque ela é constante. Ela nem sobe, nem desce, né? Exercício de número 1 ainda, pessoal. Ó, no intervalo de 5 até mais infinito, a função f é definida por. Então, ele está querendo dizer, ó, de 5 até mais infinito, o que faz referência do ponto E em diante, né? Agora, observe, aqui ela é crescente. Eu não posso apenas falar, ela é 2, ela é 3, não. Aqui já tem uma lei de formação toda estruturada em cima dela. Mas observe, nós temos 2 pontos, né? Tendo 2 pontos, fica fácil de fazer. Basta substituir os pontos, encontrar quem é A, quem é B e montar a nossa equação, igual fizemos ali na anterior. Então, vamos fazer. Ó. Primeiro, eu vou inserir aqui a minha fórmula geral. Agora, eu vou pegar o ponto E, que é 5 e 2. Agora, pessoal, vai dar mais trabalho pelo fato do seguinte. Observa, o E não tem 0, nem o meu ponto C vai ter 0 na coordenada. Então, aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas nada difícil, não. Vamos junto, ó. Substituindo, no lugar do x aqui é 5 e o y é 2. Então, no lugar do y, eu vou colocar 2 e no lugar do x eu vou colocar 5. A vezes 5
é 5A. Isolando aqui, pessoal, alguma constante, que percebo que eu não isolei, não consegui eliminar ninguém, né? Então, eu vou isolar aqui B. Então, ó, como que fica B? Invertendo, ó, se eu sei que 2 é igual a 5A mais B, 5A mais B é igual a 2. Tá aí tranquilo, né? Vou pegar esse 5A e jogar para o outro lado. E vou descobrir quanto que vale B. B vale 2 menos 5A. Pessoal, como eu tenho duas incógnitas aí, ó, não tem nada que eu possa fazer para resolver essa parte. Vou ter que pular para o outro ponto e depois tentar fazer um sistema. Então vamos lá, ó. O outro ponto que o exercício me deu foi o ponto C. O ponto C, as coordenadas dele são x igual a 6 e o meu y igual a 4. Então, partindo desse princípio, eu vou substituir, então, no lugar do x e y do meu termo geral aqui, ó. Então, eu tenho que A vezes 6 mais B. Tranquilo? Isso tudo é igual a 4, que é o valor de y. A vezes 6 é igual a 6A. Agora, pessoal, ó, eu vou tornar isolar x. Para isso, eu vou inverter os termos aqui, ó. Se 4 é igual a 6A mais B, 6A mais B é igual a 4. Pego esse 6A e jogo para o outro lado, ó. B é igual a 4 menos 6A. Tem outras formas de fazer, professor? Tem outros caminhos? Tem, pode ficar tranquilo, tá? O importante é você chegar na sua resposta aí. Então, agora que eu já cheguei aqui, pessoal, ficou na mesma, né? Eu também não sei quem é A nem quem é B. Mas observe, eu sei que esse B aqui, ó, é o mesmo B de cá. Ou seja, eles têm valores iguais, portanto, B é igual a B. Se B é igual a B, eu posso falar com vocês que 2 menos 5A tem que ser igual a 4 menos 6A. Não é verdade? Não posso fazer esse sistema? Resolvendo aqui, pessoal, agora ficou fácil. Ó. Eu jogo esse menos 6A aqui, ele vai para o outro lado somando. Então fica menos 5A mais 6A. E perceba que eu peguei o 2 que estava aqui, ó, somando e joguei ele subtraindo. Tá? Ele era positivo e foi negativo. Resolvendo, ó, menos 5A mais 6A é A. 4 menos 2 é 2. Ou seja, já encontrei o meu valor de A. A é igual a 2. Mas eu preciso encontrar B. Para encontrar B, eu vou pegar essa expressãozinha aqui, ó, e substituir o valor de A nela. 4 menos 6A, ou seja, o A não é 2, substituindo, ó, resolvo primeiro a multiplicação, 6 vezes 2, 12, 4 menos 12, menos 8. Eis aqui os valores de A e os valores de B. Agora, pessoal, basta eu pegar a fórmula geral e substituir nela. Ó. No lugar de A, eu vou colocar 2, no lugar de B, menos 8. 2 vezes x, 2x. Mais com menos, menos. Ou seja, a lei de formação desta função é 2x menos 8. Detalhe, pessoal, que essa deu mais trabalho, deu até que um sistema, pelo fato, como eu disse, não tem coordenada igual a zero. Se caso tivesse uma coordenada igual a zero, ia ajudar muito aí na resolução. Mas tudo bem. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo o A nosso aqui, né, pessoal, aqui acompanha x, que é igual a 2, e o B igual ao termo independente, que é menos 8. Continuando, logo no intervalo 5 mais infinito, essa função é estritamente crescente, porque o A está positivo e no gráfico ali ela está visivelmente crescente. A função f possui duas raízes. Quais são? Então, pessoal, o que é raiz? É onde ela corta o eixo x. E onde que essa função está cortando o eixo x? Ó, ela corta em A e em R. Então, ó, o primeiro ponto é A. O ponto A ele possui x igual a menos 2 e y 0. E o ponto B, ou melhor dizendo, o ponto R, ele possui x igual a 1 e y igual a 0. Então, esses são os dois pontos. Dica, tá, pessoal? A sua raiz sempre possui y igual a 0, porque é o lugar que está cortando o eixo x, né? O y sempre é 0. Tudo bem? Exercício de número 2. O lucro diário em reais de uma confecção
de camisas de malha é expresso pela lei de formação de uma função afim f, definida por f igual a 4x menos 1.200, em que x representa a quantidade de camisas de malha produzidas diariamente por essa confecção. Letra A. Complete a tabela abaixo e, em seguida, construa o gráfico da função no plano. Então, pessoal, para preencher a tabela, eu vou inserindo valores de x, encontrando valores de y na minha função, conforme fizemos aí nas semanas anteriores, né? Então, perceba, para x igual a zero, então eu vou colocar no lugar do x aqui zero, vai ficar assim, ó, y é igual a 4 vezes 0 menos 120. 4 vezes 0 é 0. Então, fica apenas aí, portanto, y é igual a menos 120. Ou seja, qual que é a coordenada? 0 e 1.200. Perdão, tá, pessoal? Falei 120 aí. Vocês relevem, por gentileza. Então, pessoal, inserindo x igual a 300, no lugar do x, então, será 4 vezes 300 igual a 1.200. 1.200 menos 1.200, portanto, y é igual a 0. Então, quando o x vale 300, o meu y teve valor igual a 0. Aí, pessoal, que vem o grande x da questão. Quando você vai tentar desenhar isso no gráfico, o gráfico do PET aí, ó, ele foi feito de maneira equivocada. Não tem como desenhar. Por quê? Porque ele está representando só o primeiro quadrante, ó. E esse menos 1.200, ó, y, está para baixo aqui, ó. Mas não preocupe, o que eu fiz? Eu readaptei o gráfico, até aconselho vocês tentarem fazer isso, ó. Eu joguei meu eixo X para cima, mudei os valores aqui, ó, e tampei aqui embaixo. Um detalhe, né, pessoal, que esses valores aqui, todos eles serão negativos, ó, porque estão abaixo do eixo X, tudo bem? É como se fosse a parte positiva. Todos esses aqui são negativos. Fiz aí uma gambiarra. Então, vamos lá, pessoal. Dentro aqui, eu te aconselho você fazer isso também no seu gráfico, porque senão não tem como você representar essa função, tá bom? Então, quando o x valeu 0, eu tive que meu y foi igual a menos 1.200. Então, ó, x0 em cima do eixo y, e aqui, ó, 1.200. Então, este foi o ponto, primeira coordenada que nós encontramos. Quiser chamar ela de A, fica à vontade, tá? A segunda, eu vou chamar ela de B. Quando o x foi 300, então o x está aqui, ó, o meu y foi 0. Então, este é o pontinho B. Tudo bem? Então, podemos, através de dois pontos, traçar a reta entre eles e encontrar a função. Esta é a função do lucro desta empresa. Tudo bem? Então, vamos continuar. Letra B. Quais são as coordenadas do ponto de intersecção entre o gráfico de F e o eixo das abscissas? Ou seja, imaginando que esse gráfico continua aqui, né, pessoal? Onde que ele intercepta X, o eixo das abscissas? Em 300, né? Então, ele intercepta exatamente nesse ponto aqui, ó. X igual a 300 e o Y igual a 0. Letra C. Quais coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico de F e o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo Y? Pessoal, no eixo Y, ele corta exatamente em 1.200, né? Ó, imagina o eixo Y aqui, a função cortou ela aqui, ó. Ou seja, em 0 e menos 1.200. Detalhe, pessoal, conforme eu mencionei anteriormente, o termo B aqui não é 1.200? O termo B sempre define onde a minha função vai cortar Y. Então, não gastava nem fazer muita conta. Só de eu observar que o B era menos 1.200, eu já sabia, ó, ele ia cortar aqui. Tudo bem? Letra C. Qual é a raiz da função f? Raiz é onde corta o eixo x. Ela cortou o eixo x aqui no nosso ponto B, né? Que nós chamamos ele de 300,0, ou x igual a 300 e y igual a 0. Letra E. Considerando que a função f representa nessa questão, o que significa a raiz de f? Então, vamos imaginar a questão no todo, pessoal. Esta função, esse gráfico, define o lucro de uma empresa de camisetas, ou de camisas, né, de uma área. Então, perceba, se caso essa empresa produzir X camisas, X é o número de camisas, né? Se ela produzir 0, o que acontece?
o lucro dela é de menos R$ 1.200. Ou seja, ela toma prejuízo, né, pessoal? Observe que quando o X está zero, ó, ela tomou prejuízo. Ela não produziu nada e gastou com certeza R$ 1.200 com aluguel, com uma água, com pagamento de funcionário. Então a empresa tem que produzir. Agora, olha que coisa bacana. Quando ela veio e produziu 300 camisas, o lucro foi exatamente zero. Ué, professor, mas peraí, eles produziu 300 camisas e não teve lucro? Exatamente. 300 camisas aí, ó, foi exatamente lucro zero pelo fato que 300 é o que eles gastam para pagar todas as contas. Pagar aluguel, funcionário, água, luz, imposto. Acima de 300 que eles vão ter lucro. Então, o que que representa aí a raiz? A raiz aqui, pessoal, representa exatamente quando o lucro da empresa foi zero. Com 300 camisas foi zero. Esse ponto, onde a empresa tem esse equilíbrio, né, que ela conseguiu pagar todas as suas despesas, é chamado de ponto de equilíbrio da empresa. Exemplo, a minha empresa tem ponto de equilíbrio, então, de 300 camisas. O dia que eu produzir menos de 300 camisas, eu estou tomando prejuízo. Eu tenho que estar sempre produzindo de 300 para cima. 400, 500, 1.000, tudo bem? E é o que o gráfico conta para a gente, né? Ó, perceba que ele vai subindo infinitamente aqui, ó. Então, por exemplo, ele vai para as partes positivas, onde o lucro é alto. Então, 600. E 600 já vai produzir lucro. Se produzir 900 camisas, lucro também. Tudo bem? Então, meus amigos, sendo assim, queria dizer que foi um prazer estar com vocês em mais esse PET. Então, pessoal, vou me despedindo de vocês aqui. Faça um reforço se caso você tiver algum desafio matemático ou alguma curiosidade sobre a matemática, sobre algum matemático. Será um prazer abordar esse tema com vocês no canal aqui. Podemos sair um pouquinho fora do PET, trazer vocês para outros ambientes para fazer vídeos. Tenho certeza que será muito bacana, tudo bem? Então aguardo a sugestão de vocês. E sem mais delongas, um grande abraço. Fiquem com Deus e nos vemos aí no PET Volume 5, se Deus quiser.